Bom, boa noite, primeiro vídeo do canal Necrose Mental, e eu queria começar esse canal fazendo um vídeo das minhas impressões da terceira temporada de Jujutsu Kaisen até o episódio 6. Tem muitas coisas boas e algumas ruins nessa temporada, então eu vou falando com vocês episódio por episódio. Bom, não episódio por episódio, porque eu vou falar do episódio 1 e do episódio 2 juntamente, já que eles são basicamente o final do filme Jujutsu Kaisen Execução. E bom, neles a gente tem todo o mini arco da execução, entre aspas, do Yuji. Enfim, o que eu posso falar desse começo de temporada nesses dois primeiros episódios? Tipo assim, direção de arte não preciso nem falar, é algo incrível. Tipo assim, desde aquela cena do Yuji na escada, do Yuji lavando as próprias mãos, ou daquela reunião do clã Zenin, que se você olhar as cenas no mangá, tipo assim, não tem metade do peso, obviamente, porque não tem cores, não tem animação, mas eles elevaram um pouco além as cenas. A sequência de ação do Yuji com as maldições na cidade, e o Yuta também. Tipo assim, tudo muito incrível. Eu realmente não tenho nada de ruim pra falar desses dois primeiros episódios. Eu tenho problemas com o personagem do Yuta, que acho que é o problema que a maioria das pessoas tem, mas enfim, é compreensível a resolução do episódio inteiro. O personagem do Naoya, eu não gosto do Naoya, não confundo as coisas, mas eu acho ele um bom personagem no sentido de ser um filho da puta. Ele é um bom filho da puta. E vamos ser sinceros, o poder dele visualmente é muito foda. Mas enfim, vamos seguir o episódio 3. Que aí começa um probleminha. As regras do jogo do abate. Bom, as regras do jogo do abate são difíceis, elas em si são realmente tão difíceis, tão complicadas, ó, um pouquinho desnecessariamente chatas, mas não é tão complicado assim. Só que eu acho que tanto no anime quanto no mangá não tem um toque adequado pra explicar essas regras. Eles explicam como se fosse mais complicado do que realmente é. Tipo assim, é ridículo. Você tá assistindo o episódio e, tipo, a Tengen tá falando e tem literalmente uma porrada de texto na tela. Então, tipo, não é muito prático, mas a gente vai se virando pra entender. Eu tenho certeza que a maioria de quem assistiu o episódio não entendeu de primeira e foi procurar na internet. E com isso vamos ao talvez o melhor episódio da temporada, o episódio 4, o episódio da vingança da Maki, que é um episódio muito foda, mas eu tenho alguns problemas com ele. Primeiramente, isso não é do episódio em si, eu acho que é mais da história, é justamente a apresentação do clã Zenin. Eu acho que dos três clãs principais, o clã Kamo, o Gojo e o Zenin é o que tem mais destaque. Mas mesmo assim, ele sendo o que mais tem destaque, ainda faltou ver tanta coisa, sabe? Porque, tipo assim, do jeito que o anime mostrou, parece que eles são uns bostas, mas no fundo eles não são tão bostas assim. Quer dizer, no quesito habilidade eles não deveriam parecer tão bosta. Tipo assim, por exemplo, aquele personagem que é o irmão do Toji, eu esqueci o nome dele agora. A habilidade dele, se você parar pra pensar, é foda. Caralho, o cara faz chover um soco fudidaço. Só que, tipo, isso é mostrado de um jeito que aparece e a Maki já tanca e mata ele. Isso é foda, mas também eu acho que seria até melhor pra cena, pra Maki derrotando todos eles, se tivessem previamente mostrado eles usando suas habilidades em outros contextos, nem que fossem contra maldições. Outra coisa que me incomoda um pouco nessa adaptação da mapa é o fato do poder do Naoya ele não parecer tão efetivo assim. Por exemplo, no mangá, na luta dele contra a Maki, ele causa um dano significativo na Maki. Pô, no anime pareceu ridículo, pareceu que era tipo tudo velocidade, mas nenhum dano de fato. E apesar de ser característica do personagem dele, ele confiar muito na própria habilidade, mas não se aprimorar tanto em si, eu achei que isso ficou um pouco mal feito pra audiência que só acompanha o anime. Mas de resto é um episódio incrível. Ficou um pouco rushado aqui ou ali, mas sinceramente não tem muito o que falar de ruim desse episódio, além desses pequenos pontos que eu comentei. Que não incomodam tanto. Continua um episódio top 3 episódios de Jujutsu Kaisen, no geral, não só da temporada. E... seguimos. Bom, e agora chegamos ao episódio 5 da temporada, que ele começa com aquele soco no estômago, que é a introdução barra despedida do Masamichi.
E fazia tempo que eu não ficava tão emocionado com um anime novo da temporada. Eu gostei tanto dessa introdução e do plot da execução dele que eu queria que o episódio tivesse dado mais tempo e atenção a isso. Mas eu sei que no mangá também é rápido, mas eu sei que o episódio só pode ter 20 e poucos minutos, então seguimos. Gostei muito de ver o Yuji e o Megumi voltando a interagir mais entre si, porque esses momentos mais tranquilos entre eles vão ficando cada vez mais escassos no anime. Lógico, isso é natural pelo rumo em que a história tá tomando. E a gente teve a introdução do Hakari, ótimo personagem, eu gosto muito dele no mangá. Aqui no anime ficou ótimo, várias pessoas reclamaram que ele não tá com o cabelo roxo, que ele aparece em uma das capas de volumes do mangá, mas esse loiro de quem acabou de pintar também combina muito com ele. E eu ouvi falar que alguns japoneses não gostaram da cena final do anime, aquela cena dele com o Yuji, porque eles utilizaram do método da rotoscopia. Bom, e eu entendo que às vezes a rotoscopia fica meio ridículo, mas nessa cena ficou muito bom, tipo, cinemático, mas sem destoar muito do anime, os movimentos reais, mas ainda assim você tá dentro da animação. Então assim, também outro episódio ótimo, a gente tá tendo uma sequência muito boa de episódios, desde o episódio da explicação da Tengen, e vamos para o episódio 6. Bom, agora indo para o episódio 6, a gente começa com a luta do Megumi do Panda contra Kirara e é uma boa luta, principalmente se você gosta de JoJo, porque me lembrou muito todo aquele lance de deduções e habilidades com condições aleatórias pra caralho. Foi uma boa luta. Depois a gente tem todo aquele diálogo do Hakari com o Yuji, do Hakari tentando extrair alguma paixão do Yuji. Mas depois de tudo que o Yuji passou, ele já não é uma pessoa muito apaixonada ou idealista. Tanto que ele volta com aquele papo que ele teve com o Mahito, sobre ele se aceitar como uma peça, um componente, ele conseguir ver a própria instrumentalização nesse mundo de Jujutsu. E, bom, o episódio finaliza com, mais uma regra do jogo do abate. Ih, caralho, é o Gold. E com isso finalizamos as impressões até o episódio 6. Gostaria de um feedback de vocês. Eu sei que a gravação ainda não tá dessas coisas, minha oratória muito menos, mas a gente vai se acostumando. Encarem esse vídeo mais como algo para testar as águas do YouTube. Conto com seu apoio, seu like e muito obrigado. E cuidem de vossas massas cinzentas.